Ora, então, boa tarde a todos. Temos aqui mais um vídeo explicativo. Eu rimo sempre que digo isto, porque a maior parte deles são explicativos, principalmente ultimamente. Portanto, este vídeo é para explicar aqui. Há aqui umas dicas aqui ao Carlos Azevedo, há um português que vive no Brasil, que quer retornar aqui para a Europa e quer vir aqui para o Reino Unido, mais propriamente aqui para a Inglaterra. Então as perguntas que o Carlos me fez são: qual era o sítio ideal para morar em relação ao aluguer, em relação ao crime, em relação ao trabalho. Então é assim: aluguer, pois Londres é proibitivo. As rendas em Londres são caríssimas. Há muita habitação social que é comparticipada pelos, aí no Brasil se diz prefeituras, não é? E portanto há muita habitação social, e a habitação que não é social é caríssima. Portanto, ou és pobre ou és rico. É a maneira mais certa de meter isto. E depois há zonas específicas onde há mais habitação social. E as zonas específicas é onde também há mais imigração. E uma das zonas específicas é, por exemplo, aquela que eu falei no último vídeo, que é Brixton e Stockwell. Também é uma zona onde há muito português, muito brasileiro, muito imigrante que veio das Caraíbas, muito africano. Portanto, é uma zona predominantemente de imigrantes. Portanto, há muita habitação social aí nessa zona também. Portanto, é uma zona muito, por si só, perigosa para se viver. Há muito crime, há muitos gangues, tipo aqueles gangues americanos, com muitos miúdos nesses gangues. Portanto, digamos que era um sítio onde eu ia lá durante o dia, onde eu não gostava de viver, por nada na vida. Mas há outras zonas também, como Tottenham, mais onde há mais polacos, no Brasil diz poloneses, não é? Onde há muitos imigrantes de leste, também muitos africanos, e também muitos imigrantes das Caraíbas. Portanto, também são principalmente duas zonas a evitar. Eu vivi numa delas, portanto, eu vivi em Tottenham, em Haringey, que é o nome da prefeitura. E portanto é uma zona, são duas zonas a evitar, mas também por si só, duas zonas onde é possível se arranjar habitação mais acessível, porque ninguém lá quer viver, não é? As pessoas que lá vivem ou vivem em habitação social, e as casas ali predominantemente são habitação social, e aquelas pessoas que já lá nasceram e se formaram ou arranjaram outros empregos e conseguem pagar uma renda e pronto, e como nasceram ali, têm a família ali e continuam ali. Eu, como disse, vivi em Tottenham quase 2 anos, 1 ano e tal, e assim que pude sair, vim para fora de Tottenham, vim para fora de Londres. Portanto, se vens embora do Brasil por uma questão de crime, não vais para Londres. Se não sais de uma, vais-te meter noutra. Há muitas cidadezinhas nas redondezas de Londres. O problema dessas cidades nas redondezas de Londres é que vais sentir muito mais discriminação. Porquê? Porque é para onde os ingleses todos se movimentaram, e eles vêm embora de Londres por causa da imigração, grande parte deles, não é? E portanto, quando tu vais morar numa zona deles, vais sentir mais discriminação, que é o que eu sinto neste momento, não é? E portanto, nesse aspecto, vais sentir mais discriminação vindo para fora de Londres. É ligeiramente mais seguro, porque há menos gangues, há menos crime, não deixa de existir crime, mas há menos.
Mas tem as outras coisas que é entras em competição direta com os ingleses, não é? No trabalho, no hospital, nas compras, no sítio onde estacionas o carro e por aí fora. Vem-te trazer outros problemas, mas mesmo assim eu prefiro ter esses outros problemas do que viver em Londres. Em questão de emprego, por exemplo, como chefe de pizzaria, como cozinheiro, Londres é o sítio ideal, porque os ingleses adoram pizzarias e em Londres há montes de restaurantes de pizzarias, como há praticamente no país todo. Porque aqui há uma coisa que é verdade, é que os ingleses gostam de kebabs e pizzas. E portanto pizzarias há em todo lado. Portanto, nesse aspecto, nesse ramo, há saída para chefes como tu, pizzaria. Portanto, isso é uma possibilidade de ter em consideração, até porque os ordenados não são maus. Trabalhar com uma van, se eu fosse a ti, pensava bem sobre isso, porque é um trabalho muito estressante. Muito estressante. Aqui o tráfego é horrendo, principalmente durante as horas em que essas vans é suposto trabalhar, não é? Que é durante o dia. Aqui toda a gente tem carro, não é? Portanto, há carros de tudo quanto é sítio. E os motoristas das vans aqui são conhecidos como pessoas que têm regras à parte dos outros todos. Porquê? Porque eles não cumprem as regras. Porquê? Porque andam sempre a correr. Andam sempre a correr porque têm muita coisa para entregar e têm um tempo limitado para fazer as entregas. Não é? E então andam sempre a correr. E depois também recebem pelas entregas que fazem. Quanto mais entregas fizerem, mais recebem. Quando tu dizes que houve uma empresa que disse 120 libras por dia, pode acontecer de que há certas empresas que te dão tipo um rendimento fixo, mas tu tens que fazer as entregas todas que há para aquele dia. Se não fizeres naquele dia as entregas todas, tens que fazer no dia seguinte. E portanto, e quando eles te dizem que te oferecem 120 libras para fazer isso, é porque eles sabem garantidamente que vais fazer sempre muitas entregas e portanto cobra bem esse valor. Pois é, os seguros que são caríssimos. O seguro de uma van aqui é caríssimo, principalmente uma van que faz este tipo de trabalho. É preciso ter muita atenção a isso, não é um seguro normal, porque essas empresas requerem esses seguros que protegem a mercadoria dentro da van. Portanto, são seguros caríssimos. Devemos estar a olhar aí para um valor anual de 3 a 4 mil libras por ano. Portanto, só para o seguro. Tens que ter uma van mais ou menos recente para não teres avarias, porque aquelas entregas têm que ser feitas. Se a tua van avariar, tens que alugar logo outra. Portanto, é tudo às tuas costas. Porque tu vais assinar um contrato em que fazes as entregas todos os dias, durante 5 ou 6 dias por semana, normalmente 5. E portanto não podes falhar. Se falhares, caem-te em cima, peçam. Se percebes o que eu estou a querer dizer. Portanto, no aspecto da van, eu aconselhava-te a chegares aqui. Primeiro, antes de mais nada, tens que alugar uma casa, um sítio para morar, um quarto, seja o que for. Não sei se vais sozinho, se não, mas tens que alugar um sítio para viver. Tens que abrir uma conta bancária, porque aqui nada se faz sem conta bancária. Tens de transferir, convém, uma questão de seguros mais baratos, transferir a tua carta para inglesa, britânica. É só uma questão de ser mais barato. A tua própria carta de condução serve como prova de morada, portanto, e isso é necessário para muita coisa, inclusive para abrir uma conta bancária. Tens de ter uma prova de morada. E portanto são passos a seguir, mas antes de mais nada a primeira coisa é mesmo arranjar a maneira de alugar uma casa, ou alugar um sítio para viver, para teres uma morada. E depois de ir para a frente tudo pode estar a contar para este processo todo, entre o alugar a casa, abrir conta bancária, que é relativamente rápido, mas comprar uma van mais ou menos com 3, 4 anos, estás a olhar aí para uma coisa de 5, 6 mil libras.
com uma quilometragem razoável, não é? Tu não queres passar a vida a caminho da oficina, porque aqui a manutenção é cara, não é? Portanto, convém teres uma van que te dê algumas garantias, que é para não começar logo com o pé esquerdo. Portanto, seguro caro, não é? Van, 5, 6 mil libras. Podes comprar mais baratas, como é lógico, mas depois se calhar passas a vida a caminho da oficina. Alugar uma casa e começar a trabalhar. E com um bocadinho de sorte tens isso tudo resolvido num mês, mês e tal. Eu continuo a dizer que acho que o melhor se calhar seria começares com uma pizzaria, não é? Para começares a conhecer o sistema e depois daí para a frente pensares nas vans, até porque isto não conheço o sistema, que conduz ao contrário, tens de te habituar à estrada, não é? A conduzir ao contrário. E portanto, se calhar não é a melhor maneira para começar. Eu próprio quando vim para aqui andei, foi o que havia também na altura, não é? 3 semanas a trabalhar na parte de trás de um caminhão de lixo. Eu vim com a minha família toda, portanto, a minha família, quer dizer, as minhas filhas. E portanto, tive 2 meses sem arranjar emprego. É verdade, 2 meses sem arranjar emprego. E quando arranjei foi na parte de trás de um caminhão de lixo durante 3 semanas. Andei 6 meses a trabalhar como motorista varredor, uma carrinha, uma van, não é? Tinha 4 varredores dentro daquela van comigo a trabalhar. E depois disso andei praticamente 6 anos a trabalhar com um caminhão de lixo, como motorista. E portanto, o inglês não era bom e era o que se podia. E também era o mais aconselhável. Porque não tinha que me preocupar com outras coisas. Era sempre o mesmo trabalho. Era relativamente fácil. E portanto, nesse aspecto era mais simples. O ordenado não era mau. E digamos que o ordenado que eu ganhava nessa altura é mais ou menos o que ganho agora como motorista de articulados. Portanto, mas é que eu posso falar. Bristol. É uma zona que não queres morar. Não existe nada, não existe emprego. Dificilmente arranjas trabalho. É muito mais calmo, as rendas são muito mais baratas, mas também os ordenados são muito mais baixos e os empregos são muito mais difíceis de encontrar. E portanto era um sítio que eu não te aconselhava a ir. É uma zona mais bonita, não é? A zona oeste da Inglaterra, do Reino Unido, mas por si há muita dificuldade em arranjar emprego. E, portanto, por isso é que as coisas são baratas, porque ninguém quer ir para lá morar, a não ser aquelas pessoas que vivem do rendimento mínimo garantido, aqui já chama-se income support, que é uma espécie de rendimento mínimo garantido em Portugal, não é? Que é para a vida. Tens que lá ir assinar 2 em 2 semanas, mas é para a vida, não é? Não tem prazo limite e então é para aí que essas pessoas vão morar, porque a alimentação também é ligeiramente mais barata e tem muita habitação social que é paga pelas prefeituras, não é? Pronto, acho que mais ou menos te elucidei nos pontos que tu requerestes. E olha, espero que tenhas sorte. Tá bom? Vá, um abraço para ti e fica bem.